Thomas Robert Malthus, economista britânico, nasceu em 1766 e faleceu em 1834. Ele é conhecido aqui, se a gente entrar aqui no Wikipedia em português, como o pai da demografia. É o primeiro pensador que teve maior sucesso que falou da demografia. Eu já aprendi que no estudo da história, nem sempre a pessoa que pensou sobre um determinado conceito é a pessoa que se tornou mais conhecida. Às vezes tem uma pessoa que consegue explicar melhor, por algum motivo fez mais sucesso, o livro vendeu bem e ele passa a ser o pai da demografia, no caso do Thomas Malthus. Então, Malthus, ele é o primeiro cara a perceber que nós vivemos a tal da complexidade demográfica progressiva, que é uma coisa que a gente trabalha aqui. Então, a gente foi ao Malthus, agradece a ele, foi no supermercado malthusiano e pegou numa prateleira essa expressão que eu acho fundamental. Quando você aumenta a população, você tem uma crise. Na prateleira seguinte, o Malthus diz: a crise é insolúvel. E aí a gente, nesse momento, já não pega essa latinha dele. A gente só pega a outra latinha. Aumentou a população, temos uma crise. Ok. A crise é insolúvel? Não. Infelizmente, o Malthus estava errado, né? Ou felizmente ele estava errado. E aí, então, a gente não pega essa latinha. Complexidade demográfica progressiva significa que o ser humano adora, gosta, aquela expressão, né, crescer e multiplicar-vos, as pessoas acreditaram realmente nisso. Toda espécie quer crescer, quer se multiplicar. No caso do ser humano, a gente cresce de uma maneira diferente. Os lobos, por exemplo, se começa a aumentar muito a alcateia tende a se dividir. Os leões também, você vê um leão, vai criar sua família em outro lugar, e as famílias não se relacionam, né? Os bandos de leão não se relacionam. Cada um vive o seu modelo isolado, e nós fomos trabalhando com a ideia, né, de uma espécie social integrada, cooperativa, cada vez mais globalizada, cada vez mais cooperativada, cada vez mais interativa. Então o ser humano vive essa característica. Um livro que eu sugiro a vocês, se vocês quiserem ler, é O Colapso, do Jared Diamond. Se você ler o livro Colapso, se você pegar os capítulos, ele vai contando histórias de civilizações que eram isoladas, não eram tão globalizadas, que entraram em colapso. O que você aprende do livro na prateleira do Diamond? Ele vai dizer: na hora que você tinha uma civilização que ficava bacana, que ficava legal, e ele vai um pouco na linha do Malthus, ele dizia: as pessoas tendem a ir para lá, vira uma zona de atração. As pessoas ficam estimuladas a ter mais filhos. E aí então você começa a ter mais gente, e aquele aumento populacional vai gerando uma crise. E aí quando as pessoas não conseguem inovar, e aí tem uma coisa muito interessante nesse livro do Diamond, que ele vai falar desse assunto desse livro, de intermediadores. Os intermediadores vão ficando obsoletos. Tem uma frasezinha aqui nesse livro, aqui, nesse artigo que eu escrevi, que eu gosto, que foi a seguinte, vou abrir aspas. Intermediadores obsoletos vão gradualmente aprendendo, ao longo do tempo, formas de se beneficiar do modelo de intermediação disponível, aumentando a taxa de alto benefício e reduzindo a da prestação de serviços para os demais. E aí até eu coloco, né, uma frase famosa que a gente tem aí circulando na sociedade do Emmerich: o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. O que acontece? O pessoal que vai fazendo a intermediação, ou como eu botei no artigo, a intermediação, porque existe uma mídia que está a administrar, é intermediar, você vai criando um modelo de intermediação que vai ficando obsoleto com o tempo.
Então, o que o Jerry Diamond coloca nesse livro dele é que esse grupo que vai estruturando essa civilização, ele vai se beneficiando do processo e ele vai entrando, né? Ele vai passando das virtudes para os vícios. Olha que interessante. Ele vai aumentando a taxa dos vícios e vai reduzindo a taxa das virtudes. E qual é a característica de uma pessoa sem virtude? A pessoa cada vez mais vai para o curto prazo. Cada vez vai mais para a felicidade conjuntural. Ele cada vez menos vai para a felicidade estrutural. E aí ele fala, não temos visão de longo prazo. Reduzimos a nossa visão de longo prazo. Isso é uma característica de um determinado intermediador que vai operando no vício e operando no curto prazo, operando na felicidade conjuntural. E a partir daí a sociedade começa a entrar. E aí, no caso, ele vai mostrar, né, a civilização vai entrando em decadência. Começa a faltar água, começa a faltar comida, começa a ter problemas de saúde, começa a gente morrer. E aí, então, aquela civilização entra em colapso. Então a gente tem uma característica, se a gente olhar para a espécie humana, que nós temos um processo de intermediação que vai ficando obsoleto, intermediadores que vão ficando obsoletos. Se você pegar um juiz, no Brasil, por exemplo, nos últimos 120 anos, digamos, um juiz por mês, estou fazendo um número aqui genérico, ele teria que julgar, se fosse em 1900, 100 processos por mês. Hoje, isso multiplica por 7. Então ele sai de 100 para 700 processos por mês. Obviamente que ele não vai conseguir julgar 700 processos por mês, não só porque ele não vai conseguir, como também ele foi cada vez mais se beneficiando da estrutura e vai reduzindo a sua vontade de atender e de prestar serviço. E aí então a gente entra num processo duplo de intermediação, de obsolescência da intermediação. O que faz uma revolução de mídia? Ele faz uma intermediação, uma reintermediação ou uma reintermediação desses intermediadores obsoletos. E a partir daí a gente começa um processo. Se a gente for analisar tanto a digitalização 1.0 quanto a 2.0, tirando os intermediadores obsoletos, colocando novos intermediadores no lugar. Caixa de banco, caixa de supermercado, caixa de cinema, tudo a gente vai intermediando e depois, numa filosofia mais sofisticada, criando os Ubers, que é uma nova filosofia de intermediação. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Vou te fazer um convite. Sair de Matrix, tomar a pílula vermelha, mas não adianta tomar a pílula vermelha e não vir para a nave Nabucodonosor. Ficar na nave Nabucodonosor, vendo Matrix de fora, junto com o pessoal que tomou a pílula vermelha. Essa é a proposta da Bimodais. Bimodais hoje, eu diria que é a única escola de futurismo no Brasil. Porque a gente trabalha com ferramentas conceituais para trabalhar o futurismo. O que é o futurismo, como é que ele opera, quais são as ferramentas que ele tem, como é que ele vai trabalhar para frente. E a gente tem aprofundado isso. Criamos uma metodologia aqui totalmente diferente. Nós não temos turmas, nós temos imersões. As pessoas vão acompanhando o desenvolvimento da nossa narrativa. Vamos produzindo lives todo mês. Vamos conversando. Temos uma troca diária. E a gente está construindo também, além de estar pensando o futuro, estamos construindo um novo modelo de escola de pensamento, de um novo modelo de troca entre as pessoas, tudo via internet, tudo via Zap, Telegram, um ferramental bem bacana. Quero te convidar para fazer parte da escola. Me manda um Zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Temos também uma promoção para que você possa ser parceiro da escola e a cada indicado você receber 50% da matrícula. Me manda um Zap também, Nepô, quero ser parceiro da escola. E aí a gente vai caminhar juntos para difundir o futurismo no Brasil. Conto contigo. Quero ser bimodal.